fiquei muito feliz por você ter aceitado. Ai, Mariana, eu que agradeço aí o convite. É um prazer poder estar com você para a gente falar um pouco sobre família, né, sobre relacionamento, nesse período que a gente está passando, né, com tanta gente com dificuldade, né, Uhum. e obrigado pelo convite, né, e estamos aqui para tentar colaborar, né, com todos que estão aí nos assistindo. Sim, sim, tá ótimo. Bom, gente, eu sou a Mariane Gonçalves, eu sou psicóloga. O Jonathan também, né, Jonathan? Bom, eu sou aqui do interior de São Paulo, eu sou de Limeira. E, Jonathan, se quiser se apresentar, contar um pouquinho o que você faz, para o pessoal te conhecer. Tá. Meu nome é Jonathan Mazzetti, né, eu estou em Uberaba, Minas Gerais. Sou psicólogo também, pós-graduando em terapia familiar e de casal. Tenho a clínica, mas atualmente eu tenho atendido só online, devido aos decretos aqui da nossa cidade, né? E temos aí trabalhado, tem um site que eu escrevo os artigos, meu site, né? Tem a página Famílias para um Mundo Melhor, e estamos aí contribuindo para as pessoas é, construir famílias para um mundo melhor. Sim. Bom, eu vi no seu Instagram, vamos conversando um pouquinho enquanto o pessoal entra, que Uhum. você fala bastante sobre isso, né? Sobre as relações familiares. Eu achei bem interessante. Porque vários psicólogos, né? Tem várias linhas diferentes. E é difícil a gente encontrar o psicólogo que fique nisso, né? Focado em relações familiares. Eu achei bem legal, porque você traz vários assuntos sobre esse tema, né? No seu Instagram, vários stories que eu vi que você posta também. Eu achei assim bem legal mesmo. Então, parabéns pelo seu trabalho, que com certeza está ajudando aí bastante gente, ainda mais agora nessa pandemia, né? Nessa situação que a gente está vivendo. É. Que o pessoal, na verdade, quando eu vi, eu falei, nossa, eu vou convidar ele para live. Tomara que ele aceite, porque eu já pensei nesse tema, que é um tema que o pessoal realmente nunca, eu acredito que nunca ficou tão junto, né? Uhum. A Uhum. gente nunca ficou tão junto com os nossos familiares igual a gente está ficando agora, né? Isso com o E esposo. obrigado, né, Fanny? E, exatamente. Antes todo mundo tinha uma rotina, né? Uma rotina turbulenta. Ficava a semana inteira trabalhando e fica em casa só um pedaço ali do tempo, né? A maioria das pessoas. E de fim de semana aproveita para ficar com a família. E Uhum. agora, durante a quarentena, né? O pessoal tá ficando 24 horas juntos e não sabem nem o que fazer, né? Tem gente que tá achando isso uma experiência maravilhosa, mas tem gente que tá achando muita dificuldade, né? Quando eu coloquei a live, o tema que ia ser, o pessoal começou a me mandar pergunta, mas o que eu achei legal é que o pessoal começou a mandar uns depoimentos para mim, sabe? Nossa, Maria, tá muito complicado, que tema bacana, porque tá muito difícil. Eu não tô conseguindo lidar com o meu filho, eu tô tendo muita dificuldade, eu tô tendo muita dificuldade com o meu esposo. A gente tá discutindo bastante, parece que não se casa, né, as opiniões. Então, e junta tudo, né? Junta o estresse, todo mundo tá estressado, né? Junta a ansiedade. Então, assim, ninguém é acostumado a ficar preso dentro de casa, né? Então, acredito que está todo mundo muito estressado, muito ansioso, o que acarreta também nas relações, né, Jonathan? Não sei se você concorda, pensa dessa forma, mas eu acredito que Sim. pode ser que prejudique, né? Porque são pensamentos diferentes, muitas vezes opiniões diferentes, vão debater de algum assunto, política, alguma coisa que está acontecendo, aí acaba ficando aquele clima, né? Então eu acho muito pertinente esse tema por conta disso, porque tem muita gente que está achando uma experiência ótima, tem conseguido aproveitar esse tempo com a família, com os filhos, fazer coisas diferentes, se conhecer, né? Mas tem Uhum. gente que realmente está tendo muita dificuldade. Então, eu separei aqui, eu filtrei alguns relatos que o pessoal me mandou.
e fiz em forma de pergunta, assim, para a gente conversar um pouquinho, tá? Ok. Pessoal que está assistindo, quem quiser mandar pergunta, pode mandar também, tá? A gente vai conversando aqui, então fiquem à vontade. E eu separei aqui, então eu vou fazer a perguntinha por Jonathan e a gente vai conversando. Bom, então sobre o tema, fortalecimento, relação familiar na quarentena. Então vamos lá. Uma moça me mandou assim, como manter a calma dentro de casa? Estou tendo bastante conflitos com meu marido e meus filhos. Então, ela É, trouxe essa questão de eu acredito que ela está muito estressada, né? Como ela faz para manter essa calma durante a quarentena, Jonathan? é uma situação corriqueira, né? Uma situação que a gente não esperava, acho que ninguém se preparou para este momento, né? E que a gente precisa, é igual você falou, ficar em casa, né, trancado, não é fácil para ninguém. Nem algumas, vou citar algumas mulheres que tinham o hábito de ficar em casa, né? Por exemplo, só o homem trabalha e a mulher fica em casa, ou vice-versa. Mas até essas pessoas que ficavam em casa, né, trabalhando em casa, elas também estão passando um momento de estresse. Por quê? Porque a gente perdeu uma coisa que é muito importante para nós, que é a individualidade. Eu costumo falar muito assim, Mariane. Quando a gente casa, a gente perde a privacidade, mas a gente não perde a nossa individualidade. E Sim. nesse tempo de quarentena, nós perdemos a individualidade. Por exemplo, uma mulher em casa que fazia comida, lavava as louças e depois deitava um pouquinho e ficava ali nas redes sociais, né, iria tirar um cochilinho, ela não tem mais essa oportunidade. Porque os filhos estão em casa pulando com aquela energia toda. Ninguém pode sair para casa. Esses meninos não gastam energia. Muitas pessoas, muitas famílias vivendo em apartamento que você não pode fazer barulho. Né? Então, assim, como manter a calma num ambiente desse? E Uhum. aí, assim, é uma pergunta que a gente fica um pouco sem resposta, mas a gente tem algumas alternativas que eu tenho falado para os meus pacientes ou para as pessoas que me seguem, que a gente precisa tentar criar uma rotina para essa casa. Né? Horário para comer, horário para assistir televisão, horário para estudar, horário para dormir, horário para comer. Então, assim, tentar manter a rotina de todo mundo, né? E seguir as regras, porque sem essas regras é quase impossível a gente manter a calma. Então, Sim. você tem aí um homem que trabalhava, que trazia o sustento para casa e hoje ele é obrigado a ficar em casa. Então, assim, Uhum. esse homem em casa sem trabalhar é eu falo que é uma bomba relógio, né? Porque vai aumentando o estresse, vai aumentando a preocupação, vai aumentando a ansiedade. Então, a qualquer momento, ambos encosta e dá faísca, né? E aí é prontinho para explodir. Então, manter a calma, a minha dica é que mantenha a rotina de casa, né? Tente conversar, colocar regras, tirar um momento de, de, de descanso, por mais que seja complicado por causa dos filhos, né? E todo mundo em casa ali. Mas é necessário. Sim, sim. Tá ótimo. Gente, quem tiver dúvida, pode ir mandando, tiver alguma coisa para comentar sobre esse assunto. Se também está passando por isso, se também está tendo alguma dificuldade sobre as relações aí durante a quarentena, pode mandar aí pra gente, tá? Bom, vamos para a próxima então. Sempre quis ficar em casa e agora que estou em casa, não consigo ficar calma, não consigo aproveitar esse tempo. Uhum. É normal? O que posso fazer? É, quando a coisa é forçada é ruim, né, Mariana? Todo mundo quer É, férias, aí tira férias, fala, ai, mas não queria, tal, não consegue aproveitar, né? quando você tem a oportunidade, por exemplo, de ficar em casa, mas ir no shopping, você está em casa, mas você tem a oportunidade de sair, ir na academia,
É, essa questão da individualidade é muito isso. Cada um fazer uma coisa, aquilo que gosta. Quando você não tem opção, que a sua opção é só ficar em casa, você já assistiu quase todos os vídeos da Netflix, você já limpou todos os cantos da casa, já arrumou todo o guarda-roupa. Vão fazer mais o quê? Então, assim, como conseguir ficar em casa? Aí a gente precisa ir criando alternativas. Eu postei esses dias, tá no meu Instagram, 6 atividades em casal para fazer em casa, né? Então, 6 coisas para a gente fazer. Então, é criar. A gente tem que usar a criatividade nesse momento. Se tá muito difícil ficar dentro de casa, e aí eu falo para as pessoas que têm carro, ainda é uma oportunidade, entra dentro do carro, dá uma volta dentro do carro com os vidros fechados, vê a cidade e volta para casa. É um risco, algumas cidades não estão nem podendo fazer isso, mas é uma alternativa. É? Porque assim, ficar em casa com a oportunidade de fazer outras coisas, é bacana. Mas ficar em casa sem nada para fazer é tediante mesmo. Sim. Quando você, por exemplo, eu vou sair de férias. A pessoa tem um planejamento, então a pessoa pode ir em vários lugares, pode se Uhum. reunir com pessoas, né? Pode chamar a turminha ali que ela gosta de ficar em casa. Mas agora que ela não pode fazer isso, né? Eu acho que ela fica naquela situação. O que eu vou fazer? Né? É, Que tem para eu fazer? Então, acho que por isso que essa pessoa que mandou essa pergunta aí pra gente, ela tá passando por isso, né? Ela sempre quis ficar em casa, mas agora que ela fica, mas eu acredito que não tem nada para realmente fazer. não quero fazer, mas acredito que por conta disso mesmo. Quando a gente tá de férias e não estamos passando por isso, ok, né? É gostoso ficar em casa, né? Uhum. Às vezes a gente tá cansado por conta do trabalho, então fica em casa, descansa, né? Mas quando é uma coisa inesperada e que você realmente não tem lugar para ir, não tem uma viagem planejada, né? Não tem nada desse tipo e tem que se ver trancado em casa, eu acho que por isso que dá essa nossa, né? Dá esse susto. E aí a gente fica É, meio que sem saber onde ir, né? muito. Tem uma questão, eu falo muito com a minha esposa, assim, quando a gente faz viagens, falo, ó, viajar é muito bom, mas voltar para casa não tem comparação. Porque até a viagem, quando fica muito tempo, ela começa a ficar cansativa, fica monótono. E isso cansa. Para nós, seres humanos, isso é terrível. A monotonia, aquele negócio, todo dia, se acorda, fica em casa, come, dorme, come, dorme. As pessoas que estão trabalhando home, né? Esse dia eu atendi um rapaz e ele falou, Jonathan, eu não estou conseguindo trabalhar mais em casa, eu preciso ver as coisas, eu estou ficando sufocado. Eu falei, olha, como você tem um escritório que só trabalha você, vai até lá, trabalha lá um dia, volta para casa, trabalha dois, vai lá no consultório, trabalha um. Então, fazer essa alternância para a gente conseguir lidar com isso. Uma coisa que é muito interessante, Mariana, que eu gosto muito de destacar, é que existe uma coisa que a gente precisa diferenciar: o isolamento físico do isolamento social. Isso precisa ficar separado. Isolamento Ótimo. físico, né, é o que a gente precisa fazer. Eu tenho que evitar o contato físico com pessoas que estão fora da minha casa. Mas eu não posso evitar o isolamento, eu não posso ficar em isolamento social. Então, criar alternativas para a gente socializar. Então, tem muitos Sim. aplicativos que a gente consegue, por exemplo, reunir a família toda. Eu vi esses dias o pessoal contratando show online. Então, um cantor entra e está a família toda reunida e o cara faz um show para a família toda. Então, são alternativas. A gente não pode viver em isolamento social. O ser humano não foi criado para ficar isolado. Nós somos um ser é, de relacionamento. Então, a gente precisa fazer ligação, assistir live, falar com as pessoas, tirar dúvida, correr atrás, né, de quem está aí online também. Sim, ligar para os amigos, né? Fazer Sim, ligação por vídeo, e aí matar a saudade sim, de uma maneira, né? Tá sempre trocando de alguma informação, então, seja no Facebook, Instagram, tentando assim se aproximar, né, das pessoas. exatamente.
o isolamento físico está sendo necessário agora, mas exatamente isso que você falou, a gente não pode deixar esse isolamento social, né, Johnny? Exatamente. E a ansiedade do pessoal também aumentou bastante durante a pandemia. Eu fiz uma live sobre isso com uma psiquiatra e foi bem legal, porque a gente viu que realmente aumenta bastante, deixa a pessoa bem assustada, né, durante a pandemia, porque a gente realmente não sabe o que vai ser daqui para frente, o que vai ser pós-pandemia, né? É uma Uhum. coisa que não está afetando só uma pessoa, está afetando o coletivo, né? Sim. Então, é muita incerteza. Então, assim, eu acredito que a ansiedade também ajuda bastante a prejudicar, vamos dizer assim, as relações familiares, né? O pessoal fica em casa, mas agora o pessoal tá vendo que, eu fico em casa, mas será que eu tô ficando muito no celular? Será que eu não tô dando atenção, né, a devida atenção para os meus pais, ou para o meu esposo, ou para os meus filhos, né? Porque antes era Uhum. aquilo, eu chegava, jantava, fazia alguma outra coisa e ia dormir. Né? A criança já chegava da escola cansada, agora a criança não está Uhum. conseguindo gastar essa energia, né? Então ela quer brincar, quer fazer coisas diferentes. Então acho que os pais também estão tendo que repensar maneiras de cuidar de seus filhos, né? Eu acho legal a Uhum. gente fazer isso também. Então, bolar, ser criativo, né? Com coisas simples, mas que prendam a atenção da criança, não só deixar a criança na frente da televisão ou na frente do celular, só em Uhum. jogos, né, eletrônicos. Eu acho legal fazer alguma coisa mesmo, mas junto ali, né? Entreter toda a família. Então, nem que seja, sei lá, dar banho no cachorro, fazer alguma coisa assim, mas que façam juntos, né? Para que as crianças também consigam aprender a começar a dar valor nessas pequenas coisas, né? Para não ficar tudo muito chato, tipo, eu tô em casa, nossa, tá chato, quero voltar logo para a escola, sabe? Mas que não, isso vai passar, mas que seja uma experiência bacana, para lá na frente elas falarem, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, então não foi tão entediante assim, né? Vamos dizer. Criar essa rotina, ela precisa ser diária, né? Então, Sim. por exemplo, eu sigo uma mãe, né? A página dela chama Educando Mães. Ela é muito show. E ela é professora, tem 3 filhos pequenos. Então tá todo mundo em casa e o maridão lá. E eu fico seguindo ela e morro de rir dela, porque assim, ela põe muito conteúdo bom, mas de uma forma muito dinâmica, envolve a família toda. Então, uma coisa que ela fez que eu achei bacana é assim, ó, como tá todo mundo em casa e os meninos acordavam muito cedo, né, ela mudou, ela criou uma rotina onde a família acorda um pouco mais tarde, né? Mas aí ela levou tudo um pouco mais tarde. Então os meninos acordam mais tarde, mas almoçam mais tarde um pouco e vão dormir um pouco mais tarde. Mas existe uma rotina, né? Então, por exemplo, ó, de manhã vai ter que estudar. Olha, tem um momento que a gente vai fazer exercício, todo mundo junto, porque é onde gasta a energia da criança. Faz circuito, criança gosta de pula no sofá, desce no sofá, sobe numa cadeira. Então, tudo muito assim, cuidado, né, com a idade da criança, adequado, exercício adequado para a criança, mas que estejam todo mundo envolvido. É como você falou, como a gente é, está em família, é bom que todos se envolvam. Ah, mas o pai está trabalhando home. Olha, então, uma hora do dia o pai tem que vir e participar dessa rotina da casa. Vamos almoçar todo mundo junto. Então, uma coisa que é bacana da gente fazer em família, jogos de tabuleiro. Né? Você falou assim, não ficar o dia todo na internet. Olha, então vamos brincar a família. Pega jogos de tabuleiro. Vamos cozinhar todo mundo, vamos fazer um prato que as crianças consigam participar. Né? Então, esse fortalecer a família, isso é muito importante, porque igual a gente estava conversando, falando mais um pouco antes, a gente vinha num ritmo frenético, onde a gente não tinha tempo para isso, para a família. E agora todo o nosso tempo está para a família. A gente precisou se adequar, né? Só que assim, nossa, mas a gente nunca fez isso, então bora fazer. Vamos começar, né? Porque mais cedo ou mais tarde a gente precisa se adequar a essa família, porque é uma frase que eu uso muito,
a família é base para todos os outros relacionamentos. Então, como que a gente está educando essas crianças? Né? O que, que nós estamos agora ensinando para todo mundo em casa? Quais os valores, quais os princípios? Né? Então, contar história, ler livro junto, fazer atividade física, fazer uma comida, assistir filme, assistir série, discutir sobre isso, conversar. Então, são coisas que a gente pode fazer no dia a dia para quebrar essa monotonia. Sim, sim. E acredito que combinar com a criança também eu acho uma coisa muito legal. Então, o que você quer fazer amanhã? Né? Uma coisa diferente. Eu quero cozinhar tal coisa. E aí, ir na internet, pesquisar a receita junto com a criança, pedir para ela escrever. Se ela não sabe escrever ainda, você escreve, fala, olha, a gente vai usar isso, isso, aquilo, né? São coisas Uhum. simples, coisas possíveis e coisa que a criança vai ficar muito feliz, né? Sim, Pode ser uma receitinha básica ali, mas que vai entreter a criança, assim, muito bem, né? Ela não vai ficar com aquele esgotamento, tipo, nossa, tô sem fazer nada. Ela vai ter algum aprendizado durante esse dia, né? E aí, sim. depois Dar da manhã dele, responsabilidade para essas crianças, né? sim, sim. E aí, cada dia estipular alguma coisa, né, para elas fazerem. Eu acho que isso também é muito bacana porque ajuda os pais a não ficarem sem fazer nada, né? Porque é Uhum. importante ficar sem fazer nada. E ensinar a criança uma coisa nova e realmente fortalecer essa relação familiar, né? Que é É, o que a gente quer, né? exatamente. Eu comecei a postar na minha, na minha página do Instagram algumas coisas, algumas brincadeiras, né, que poderiam ser feitas com a família. Né, e deu um Legal. resultado muito bom, porque as pessoas viam e falaram, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, brincar, por exemplo, com aquela brincadeira bem antiga dos 7 erros, encontrar os 7 erros, com coisas da casa mesmo. Então, por exemplo, você entra num quarto, dá aquela olhada, aí você pede a criança para sair e muda 7 coisas do lugar e a criança volta e tem que adivinhar o que foi mudado. Então, Legal. assim, usar a criatividade. Sim, sim. Muito bacana, Jonathan. Aí, gente, uma dica para vocês. Tá assistindo a É, gente, ter- criança, quem tem sobrinho em casa, já vão pegando as dicas. Verdade. Eu acho que a minha outra questão que me mandaram ontem, quando eu postei sobre as perguntas, eu acho que engloba tudo isso que a gente está falando, tá? Que seria como fortalecer, né, essas relações. Então, quanto marido e mulher, quanto os filhos, a família toda ali, como seria para fortalecer? Eu acho que seria uma conclusão de tudo isso que a gente falou, né, Jonathan, de toda a nossa live desde o início que é criar realmente essas estratégias, né? Não deixar, fica muito na internet, fica muito no celular, não deixar isso quebrar essa relação, né? Eu Uhum, acredito que todo mundo pensando dessa maneira só tende a melhorar, só tende a amadurecer a relação das pessoas, né? E ajudar. Então, assim, se todo mundo tiver com esse pensamento, é mais fácil, né? Se o marido estiver pensando da mesma maneira que a esposa, vão ser menos conflitos, um aceitando a opinião do outro, que com certeza é diferente, nem sempre as opiniões batem, né? Então, uhum. com esse olhar que eu acredito que vai amadurecendo as relações, sabe? Não prejudicando, É, né? eu preparei uma coisa que eu vou postar, eu quero ver se eu consigo postar amanhã. Vai se chamar Coisas que eu aprendi com a minha esposa na quarentena. Quero ver se eu Legal. faço um vídeo. Mas assim, coisa não é o que eu aprendi em si, o conteúdo, mas como que isso se deu, né? Porque como a gente estava num ritmo muito frenético, a gente tem muita dificuldade de dialogar, né? Principalmente os casais. Tá muito rápido, não resolve o negócio, já corre para lá, não faz o que você acha melhor, tá, 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 tá. Com esse estar em casa mais tempo, a gente precisa compreender, e eu falo isso em todas as lives, né, e vou repetir nessa, que homem e mulher é muito diferente no modo de lidar, modo de se comunicar. Então, o homem, ele gosta de ficar mais calado, a mulher gosta de falar mais.
Se a gente não compreende isso, os choques, eles são inevitáveis. Quando eu entendo por que, que o outro está calado, ou por que, que o outro fala muito, fica muito mais fácil da gente relacionar. É, uma coisa que eu vou postar, vou falar aqui, eu vou postar isso, por exemplo, a minha esposa começou a me contar uma história na hora do almoço. De repente ela soltou um conteúdo e falando. E eu parei e falei, gente, por que, que ela tá me contando isso? Alguma coisa virá depois. Né? E fiquei prestando atenção. E aí ela só fez a pergunta no final de tudo que ela expôs. E aí eu falei para ela, olha, quando você quiser a minha atenção, você tem que fazer o inverso. Se você precisa da minha atenção, você tem que fazer o inverso. Faz a pergunta, porque aí eu vou ficar focado. Se você fala tudo, eu não estou focado. Então eu falei, ó, então você faz a pergunta e começa a falar, que aí eu vou prestar atenção nos detalhes. Mas Aham. como eu já sabia que alguma coisa viria, eu fiquei prestando atenção. E aí eu fui conseguir responder a pergunta dela com um pequeno detalhe que eu errei uma coisinha, mas depois ela foi me explicando e a gente entrou num acordo. Então, assim, essa comunicação ela precisa ser feita de modo que fique claro para os dois. Então, por exemplo, a mulher resolve 6 coisas ao mesmo tempo. O homem só consegue resolver uma coisa de cada vez. Sim. Né? Então, se a mulher, eu preciso conversar com você. Pronto. Se ela falar isso pro homem, ele já começa a travar. Porque assim, eu quero conversar com você, ele acha que vai vir um problema e que ele é culpado do problema. Sim. Então já travou. Né? Então, assim, imagina então, o, a menina, mas os homens são tão... É bem assim, se a questão não é que é complicado, é que a gente funciona um pouco diferente das mulheres, e compreender isso é muito interessante. Então, o que que eu falo? Quando a mulher, por exemplo, então a mulher ela tem necessidade de falar mais, o homem ele não fala tanto. Então, se a mulher quer falar alguma coisa, fala o tema. Olha, preciso falar com você sobre a casa. E começa a falar sobre a casa. Acabou o assunto, fala, vamos falar de outro assunto. Vamos falar da minha mãe. Aí, então, vai mudando de assunto. Porque mulher com mulher, elas conversam assim. Eu estava arrumando a casa, minha mãe chegou e eu fui resolver o negócio da minha mãe, mas aí o cachorro começou a latir, eu fui resolver o negócio do cachorro, e no final as duas saem de boa. Né? Ah, O homem não. Eu preciso falar do carro, parei de falar do carro, vou falar do cachorro, parei de falar do cachorro, vou falar dos negócios. Né? Então é muito isso. E o homem, sempre que a mulher começa um assunto, ele acha que ele é o causador do problema. Então a mulher precisa falar, olha, eu só quero que você me ouça. Ou eu vou te falar uma coisa. No final, se eu precisar, eu te pergunto o que que é. E deixa o homem falar. Ouvir, né? Tem sim. uma menina perguntou aqui, meu marido não quer ceder para as coisas melhorarem. É É. um milagre só com Jesus. Aham. Bom, deixa eu ver aqui. Assim, né? Assunto em caixinhas. É a Bruna. Tudo bem, Bruna? Realmente, eu falo assim que os homens eles têm pequenas caixinhas. Cada uma fica fechadinha. E as mulheres têm um emaranhado de fios, que elas conseguem, rapidinho elas resolvem um punhado de coisa. O homem tem que ficar caixinha por caixinha, assunto por assunto. Sim. Porém, hoje falei pra ele que mais uma vez vou ceder, mas tem que ser do meu jeito. Ele entra com dinheiro e eu entro com as vontades. Ele ficou quieto, vai entender. Como entender esses homens? Não, não vai funcionar assim. Isso aí, na verdade, o que, que ele quer resolver? Ele não quer brigar com você. Então ele finge que entendeu, finge Ele que não vai quer dar certo, ficar, né? Não quer que isso, né, vire uma prolongue. bolinha. Exatamente. O ideal nesse caso seria a gente entrar num consenso das situações. Né? Então, olha, vamos. Depois disso que é isso que ele quer.
aí assim, se ele realmente firmar esse contrato contigo, beleza. É o que eu falo, o combinado não sai caro. Mas a gente precisa expor todos os lados e aí a gente fazer um acordo. Uhum, isso mesmo. Uma conversa de 3 horas. Bom, acho que. Bom, eu não sei se isso está vindo de algum tempo, é uma coisa que a gente deveria entender melhor, né, Jonathan? Uhum, Mas pode ser que durante a quarentena isso tenha piorado, né? Muitas mulheres, eu acredito que às vezes a gente quer falar alguma coisa e eles não gostam muito de falar, tipo assim, de discutir relação, vamos dizer assim, uhum, né, Jonathan? A gente chama para conversar, eles meio que saem para tangente e talvez muitas mulheres também façam isso, não só os homens, né? A gente não pode uhum, generalizar, né? Eu acho que a gente tem que tentar manter a calma, né? Principalmente durante essa quarentena, porque todo mundo tá com os nervos à flor da pele, né? Não tá sendo fácil para ninguém. Assim, 99% dos meus pacientes que já tinham ataque de pânico, que já tinham crise de ansiedade, que a gente estava num processo legal, assim, voltou tudo durante a quarentena. Tá sendo uma sim. coisa, né? A gente que é psicólogo, a gente está conseguindo ver de pertinho, né, Jonathan, como isso está afetando as pessoas. Uhum, As crianças, os adolescentes, os adultos, assim, está afetando todo mundo, né? Então, sim, fique tranquila. Eu acho que talvez você tentar manter a calma, para ele também, né, manter a calma, eu acho que é o essencial, porque todo mundo está muito estressado, né? Ninguém sabe como vai ser, se pós-quarentena. Então, a gente tem que tentar evitar, pelo menos por enquanto, qualquer conflito, né, Jonathan? Não sei se você concorda, exatamente. mas eu acho que conflito com nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão, né, com os nossos sobrinhos, com o nosso esposo, principalmente, né? Uhum, Porque é a pessoa que convive ali com a gente 24 horas, né? Dorme é. do nosso lado e acorda do nosso lado. Então a gente tem que tentar. Eu não sei se você faz psicoterapia, mas é o que os psicólogos também conseguem trabalhar isso em terapia com a pessoa, né, Jonathan? Tanto individual quanto se você fizer terapia em casal, que isso o Jonathan sabe muito bem explicar pra gente, né? Mas é isso que a gente consegue trabalhar em psicoterapia, porque é um tentar manter a calma até pelo outro, sabe? Ter aquela empatia de tentar se colocar no lugar do outro. Talvez você ceda mais que o seu esposo ou não. Às vezes ele tem as dificuldades dele, que a gente também precisa entender. E se for o caso, se isso continuar, eu aconselho você a fazer uma psicoterapia em casal, né? Conversar com ele, ver se ele concorda e vocês juntos, né, tentar melhorar esse relacionamento. E as coisas só tendem a melhorar, né? Eu acho que essa quarentena tá amadurecendo muitas relações, né, Jonathan? Eu acho que é nessas horas de dificuldade, nessa hora de, ai meu Deus, não sei como vai ser daqui para frente, sabe? Que as pessoas estão tentando fortalecer as relações. Ah, Sim. ai, sim, é complicado, né? Às vezes dá vontade, né? De matar a pessoa. Já, já pensou em divórcio? Não, em divórcio nunca, mas em homicídio. Várias vezes, né? Mas é uma coisa que é muito interessante, Mariana. Eu tenho falado para as pessoas, a gente precisa aprender a conversar. Uma coisa que afeta muito o relacionamento é o tipo, como a gente conversa, como a gente expõe aquilo que a gente sente. Uma coisa que eu aprendi, que eu tenho passado muito para as pessoas, é nunca falar da pessoa. É sim, sempre falar da atitude que a pessoa teve, e aquela atitude, ela sempre gera um sentimento. Então, olha, a sua atitude, e seja específico nessa atitude, acho que foi até alguma coisa, acho que eu postei hoje sobre isso, né? Seja específico naquela atitude, né? E qual o sentimento que essa atitude te causa.
Porque se a pessoa falar assim, ah, mas você é muito fresco, fala, esse é o meu sentimento. A única Sim, coisa que você precisa fazer é validar esse sentimento. Então, principalmente para nós homens, as mulheres chegam e falam assim, ah, mas eu estou sentindo isso, 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 isso. Aí, lembra que eu falei, o homem já acha que ele é o causador do problema e ele tem que achar uma solução para aquele problema. Então ele não está ouvindo o que a mulher está falando, ele está tentando achar na cabeça dele um jeito de resolver. Então o que, que eu sim. falo para as mulheres? Ó, quando vai começar uma conversa, eu falo assim, ó, eu preciso que você me ouça, só ouça. Aí você começa a falar. Aí falou assim, porque a mulher geralmente ela já sabe o que ela quer fazer. Só que ela quer falar, porque é assim que ela resolve o problema. Fala. Falou, acabou. Aí os homens, ouça, fica ouvindo. No final, os homens só falam assim, ó, entendi. Eu posso te ajudar de alguma forma? Tem Isso alguma coisa que eu possa fazer? uhum. Entendeu? Eu posso te fazer uma coisa. A mulher, provavelmente a mulher vai falar, não, eu já sei o que fazer. Então vem aqui que eu vou te dar um abraço. Pronto, acolher aquilo. Se o cara não ouve, se o cara, não, você não pode sentir isso. Não, você tem que fazer isso. Ele não está acolhendo. A mulher não se sente acolhida quando a gente começa. Você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo, você não pode fazer isso. Ela quer sentir. Então a gente só tem que acolher isso. Sim, Se ela pedir uma ajuda, beleza. Se não pedir, ela já sabe, ela só quer falar sobre o problema. sim. É o inverso do homem. O homem, ele resolve o problema sem falar do problema, ele quer ficar calado. Dentro dele, ele quer achar a solução. Porque se ele achar a solução, ele vai ser o fodão. Mas se não achar, ele vai se sentir o inútil. Mas as mulheres, o que elas fazem? Não, me fala. Você está calado, você não quer falar comigo, você não conversa comigo. O que você está sentindo? Me fala. Aí o homem vai ficando estressado, dá problema. Aí é onde começam os conflitos. Então, assim, a mulher tentar entender o homem, que ele gosta de ficar calado, e ao mesmo tempo o homem tentar ouvir essa mulher e acolher o sentimento dela. Uhum. Sim. É tentar ser empático com o outro, né, Jonathan? Um tentar se colocar ali no lugar do outro, né? Eu acho que, não sei, mas eu acredito que os homens têm mais dificuldade nisso com as mulheres, né? Eu acho que esse jeito de realmente não querer errar, não querer discutir, sabe? Não querer discutir relação e tudo mais, tende a deixar os homens um pouco mais na defensiva, vamos dizer assim, né? E é difícil entender tanto os homens quanto as mulheres, né? O Uhum, relacionamento ali, os conflitos, só o casal mesmo, né? Que vai conseguir uhum, sentar e discutir sobre isso, né? Eu sim, acho que por isso que é tão útil a psicoterapia em casal. Porque é isso que sim, o psicólogo ele vai manejando, né, junto com o casal. Então, trabalhando. o que você pensa sobre isso? Que você pensa, ah, eu discordo. E aí vai conseguindo fazer com que esse casal tenha um diálogo, tenha uma comunicação, mas com respeito, né? E Uhum. tudo mais. Acabar esses conflitos, né? Hoje a minha postagem foi isso. Eu falei, a postagem tem o título de feedbacks, né? E aí eu coloquei lá como fazer isso e qual a importância disso. E uma outra receita que eu sempre dou para os relacionamentos, e essa é infalível, você tem duas opções quando começa uma briga. Você escolhe ter razão ou ser feliz. É, Começou uma briga, você já pensa, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Se uhum, ambos pensarem assim, os dois vão ser felizes. Se um quiser ter razão, vão dormir separado, um no sofá e um na cama. sim. Então, assim, ó, começou uma briga, já vamos pensar: eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Né? E tentar, no máximo, assim, tirar, como você diz, tirar um proveito disso e evitar os conflitos. Nesse momento, está todo mundo com as emoções na flor da pele, todo mundo querendo muita preocupação. Preocupação se vai ficar doente, se não vai, preocupação se as contas vamos pagar as contas, não vamos, se vai faltar gás, se vai faltar, né? Então, é muita preocupação. Então, a gente precisa ter.
alinhar isso, essa emoção, né? E aí por isso que eu falo, façam exercício físico, né? Porque a ansiedade, esse estresse, ele passa com atividade física, né? Você controla um pouco mais. Na atividade física a gente produz serotonina que ajuda a gente ficar menos estressado. Bora fazer exercício, gente, não fica parado não. Aham. E ajuda ali a família como um todo, né? Então, Sim. pegar a bola, jogar com o filho, fazer coisas simples, né? Já que as academias estão fechadas. Não precisa necessariamente ser só em academia. Em casa a gente consegue fazer, se movimentar, né, Jonathan? Nossa, tem aplicativo demais ensinando aí, tem os professores dando aula de graça aí na internet, né? Tem que saber aproveitar, né? Exatamente. Tá certo. Bom, a gente falou bastante. Eu acho que o pessoal pegou. Eu espero, né, que o pessoal tenha gostado e tenha pegado todas essas dicas que a gente deu. Né? Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser, pessoal, segue lá o Jonathan. Deixa eu ver, o Flaviano mandou uma coisa. Acredito que essa quarentena tem proporcionado a muitos casais a oportunidade de simplesmente conversar. Algo que deveria ser cotidiano, tem se tornado coisa de outro mundo. Concordo, Flaviano. Realmente é isso, É eu isso acho. aí. A gente tem que. Flaviano é nosso amigo de profissão, Ah, psicólogo, é legal. meu padrinho de casamento, eu sou padrinho dele. A gente abriu o consultório junto, e aí hoje ele está na Polícia Militar e não tá atuando em consultório, mas é um grande profissional aí. Valeu, Flaviano. É exatamente isso. O que era uma coisa simples se tornou uma coisa de outro mundo. Sim, eu acho que a gente tem que pegar também pelo lado positivo da coisa, né? E olhar que essa quarentena vai transformar muitos casais, né? Vai melhorar a vida de muitos casais e família e a relação. O vínculo, eu acho que estava um pouco distante, para se aproximar, né? Durante a quarentena, né, Jonathan? Eu Não acho que ficar conflituosa, né? a gente tem que pensar sempre pelo lado positivo, né? Sim, Tudo o que acontece tem um propósito. Eu sempre falo assim, há males que vêm para bem, né? É um ditado antigo esse, né? E a gente precisa pensar assim, o que que essa quarentena pode proporcionar à nossa família, né? Os conflitos do casamento não começaram há 30 dias, 20 dias atrás, quando começou a quarentena, né? A quarentena, ela intensifica porque a gente está mais tempo junto. é, Mas provavelmente os casais que estão em crise agora, eles já vinham passando por esse momento de crise e agora está intensificando. Então a gente precisa cuidar disso, porque a parte positiva dessa quarentena é que a gente vai ter mais tempo para a gente curtir um ao outro, para a gente conversar, propor metas e objetivos a longo prazo, né? Falar, olha, o que que a gente pode fazer quando passar a quarentena? Negociar, bolar alguma coisa, ficar juntinho. É, Só que é o que a gente está falando assim, como já tinha conflitos antes, né? Agora, tipo assim, ninguém quer dar o braço a torcer que estava ruim. Então eu falo assim, dá o braço a torcer, corrige esse negócio, vamos ser felizes, gente. Deixa a razão para outra pessoa. é isso mesmo. Bom, então obrigada, Flaviano. É realmente muito isso que você falou. Bom, Jonathan, acho que tá legal, a gente falou bastante, né? 45 minutos de live. Então, acho que o pessoal pegou bastante as dicas. Muito obrigada para quem ficou com a gente. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar para mim ou para o Jonathan. Quem ainda não segue o Jonathan, pessoal, segue lá. Jonathan, como que é o seu indie mesmo? Famílias Famílias para um mundo melhor. para um mundo melhor. Ele posta todos os dias várias coisas, várias dicas. Curtem ele lá, seguem ele, bem bacana as postagens. Quem não me segue também, Obrigado. quiser me seguir, Começa a seguir, né? o Mari Gonçalves, também sempre posta as coisas. Estou fazendo várias lives com vários profissionais, fiz com psicólogo, psiquiatra, nutricionista. Então tá bem legal os conteúdos. E muito obrigada, Jonathan, novamente, por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, Mariane. Muito prazer te conhecer. Igual você falou mesmo, quem não segue, começa a seguir. É, e desenvolva, né, junto aí, vamos trabalhar junto.
pessoas. É isso mesmo. Bom, a Bruna tá perguntando se vai ficar salva. Eu vou salvar sim, viu, Bruna? Eu vou salvar aqui e vai ficar salva no meu Instagram. Tá bom? Para Muito vocês bom. Depois assistirem. eu vou baixar a live e vou pôr no meu YouTube também. Ah, legal, bacana. Beleza. Aí quem não quiser assistir Tá aqui, bom? pode assistir lá no YouTube também do John. Depois de 24 Obrigada. horas, é lógico. É verdade. Obrigadão. Até mais. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Muito prazer. Até mais.